Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza, galera? Tio Fio aqui, curso Explica, aquele que te coloca dentro da escola técnica, tranquilão? Galera, essa semana a gente vai continuar a tratar de um assunto muito importante, que é o assunto radicais. Semana passada, nós fizemos aquela aula em duas partes, falando sobre as principais características dos radicais. E hoje a gente vai ver algumas operações com esses radicais. Beleza? Vamos lá comigo então. Eu vou trocar a tela aqui para a gente poder ver direitinho aqui no papel como nós fazemos essas operações, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Operações com radicais. Semana passada, cara, nós aprendemos aquele monte de propriedades, né? E eu sugiro que você esteja olhando aquilo, refazendo, nas aulas presenciais, tirando suas dúvidas. Agora, vamos ver como esses radicais eles vão se apresentar, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma coisa chamada racionalização de denominadores, tá? O que vem a ser uma racionalização de denominadores? Racionalização de denominadores é quando você tem denominadores que ficam no denominador. Exemplo, ou vamos escrever assim, primeiro caso. Nosso primeiro caso vai ser uma raiz quadrada no denominador. Então, uma raiz quadrada no denominador, por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Tá? Nós não usamos, não é algo natural se deixar uma raiz quadrada no nosso denominador. Tá? Olha que bonito, a caneta aí com a marca Explica, eu já deixo assim para você poder lembrar de que você está no melhor curso para ir ficar do mundo. Então, 1 sobre raiz de 2, pessoal, eu preciso fazer uma coisa. Achar uma maneira de descobrir uma outra fração equivalente. Equivalente quer dizer que ela venha a valer a mesma coisa que essa fração, sendo que eu não tenha uma raiz no denominador. Tudo bem? E aí, pessoal, o fato é o seguinte. Toda vez que você tiver uma raiz quadrada, multiplique numerador e denominador pela mesma raiz, tá? E eu vou te mostrar por que você vai fazer isso. Pega o numerador e multiplica por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2. Sabe por quê? Olha lá. 1 vezes raiz de 2, aqui é como se fosse 1 raiz de 2, né? Então você vai estar multiplicando de fora pelo de fora. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Ok? Raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? O que nós lembramos lá na propriedade? Toda vez que você tem uma multiplicação e eles tiverem o mesmo índice, eu posso simplesmente colocá-los dentro do mesmo radical. Ó. 2 vezes 2, isso vai dar raiz de 2 sobre 4, tá? Em raiz. E a raiz quadrada de 4 você sabe fazer. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. O que quer dizer isso, tio Phil? Quer dizer o seguinte, que 1 sobre raiz de 2 tem o mesmíssimo resultado de raiz de 2 sobre 2, sendo que eu não tenho essa coisa inconveniente de ter uma raiz de 2 no meu denominador. Tudo bem? Vamos fazer outro exemplo. 3 sobre raiz quadrada de 5. Ora, é uma raiz quadrada, cara. Se for uma raiz quadrada, eu tenho que buscar o que nós chamamos de fator racionalizante, né? Deixa eu até escrever isso aqui. Fator racionalizante. Então, o fator racionalizante, pessoal,
vem a ser justamente a própria raiz. Nesse caso aqui, o fator racionalizante foi a raiz de 2. Bem, quem vai ser o fator racionalizante aqui? O meu fator racionalizante vai ser raiz de 5. Por quê? É a própria raiz, ok? Então, eu vou multiplicar por raiz de 5 e por raiz de 5. Então, vamos lá? De cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. 3 raiz de 5, eu vou repetir, 3 raiz de 5. Raiz quadrada de 25 vai dar quanto, pessoal? 5. Não tem mais nada para fazer. E, professor, dá para simplificar, ó. 5 com 5. Jamais faça isso. Nós não podemos mexer num número que está fora do radical com um número que está dentro do radical. Exatamente igual aqui, ó. 2 e raiz de 2, eu não mexo em mais nada. Certo? Vamos aqui, um último exemplo. Imagina que eu tenha 7 sobre 2 raiz quadrada de 7. Isso aqui é um produto, mas não vai mudar em nada. Eu tenho que primeiro pensar no meu fator racionalizante. O meu fator racionalizante, pessoal, vai ser quem? A própria raiz. Então, multiplico por raiz de 7, multiplico por raiz de 7. Então, agora eu multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 7 vezes raiz de 7 vai dar 7 raiz de 7. Tá? Não se esqueça que aqui é como se fosse 1, tá? Você multiplica o de baixo pelo de baixo, aqui ó, o de fora pelo de fora e o de dentro pelo de dentro, certo? Então isso vai dar 2 vezes 1, 2. Raiz de 7 vezes raiz de 7, pessoal, vai me gerar raiz de 49. Isso vai ficar 7 raiz de 7 sobre 2 vezes raiz quadrada de 49 dá 7, pessoal. Agora, olha só, esse 7 eu posso dividir por esse 7 aqui. 7 dividido por 7 dá 1, ó. Tudo bem? Só que 1 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 7. Então, isso vai ficar raiz de 7 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Esse, então, é o nosso primeiro caso de racionalização. Beleza? Bem, qual é o segundo caso de racionalização, pessoal? O segundo caso de racionalização vai ser quando eu tiver uma raiz que não seja uma raiz quadrada. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de segundo caso. E aí eu tenho uma raiz com índice, vamos escrever assim, maior ou igual a 2, não, vamos botar só maior do que 2, tá? Igual não. Então, se eu tenho alguma racionalização para fazer, na qual, pessoal, o meu índice é maior do que 2, vamos fazer um exemplo aqui? 1 sobre raiz quinta de 2. Opa! Agora, essa raiz não é mais uma raiz quadrada. Eu tenho que buscar aqui também o meu fator racionalizante. Vamos ver aqui, ó. Fator o meu fator racionalizante, tá? O meu fator racionalizante vai ser o seguinte: vai ser uma raiz quinta de 2.
Professor, vai ser a mesma raiz quinta de 2? Não. Aqui eu tenho o número 1, tá? Ele só não está desenhado. O expoente do meu radicando, que é 2, é 1. Maninho, o que eu te peço é o seguinte, vai fazer uma continha boba, o diferencial. Quanto falta de 1 para chegar até 5? Não são 4? Então, tu vai botar aqui 4, ó. E, professor, eu até entendi por que veio esse 4 para cá. Só não estou entendendo por que você fez isso. Calma que eu vou te mostrar. Você vai pegar esse valor e vai colocar raiz quinta de 2 elevado a 4, tá? Que é o meu fator racionalizante. Repetindo, de onde saiu esse 4? 5 menos esse 1, tá? E aqui, raiz quinta de 2 elevado a 4. Agora você vai fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes raiz quinta de 2 elevado a 4 vai dar o próprio raiz quinta de 2 elevado a 4. Se você quiser, pode chamar de 16. Sobre, agora, pessoal, você vai lembrar de uma das nossas primeiras aulas, multiplicação de potência de mesma base. Você tem que admitir que isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. E multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, tá? Vai dar raiz quinta de 2 elevado a 5, beleza? Por quê? Você repete a base e vai somar. 1 com 4 dá 5. E o que você aprendeu por propriedade? Se o expoente do radicando for igual ao índice, imediatamente essa raiz vai embora. Não lembra, professor? Lembra sim. Isso aqui é uma decomposição 2 elevado a 5. É como se fosse assim, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5 é 2, 5 vezes. E o conceito de raiz é o seguinte, cada 5 valores, 1 sai da raiz. Ó. Então, isso daqui vai dar exatamente isso aqui, ó, 2. Então, tu nem precisa perder o trabalho de fazer um trabalho tão clássico assim. Se o expoente do radicando for igual ao índice, mano, chama logo do radicando. Então, isso vai ficar raiz quinta de 16 sobre 2. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo desse? Mais um exemplozinho? Vamos fazer aqui mesmo. Então, imagina que eu tenho raiz quarta de 5, tá? E aí eu vou trabalhar com esse cara aqui, tá? Vamos criar aí uma 2 sobre raiz quarta de 5. E aí, quem seria o meu fator racionalizante? A própria raiz quarta de 5, tá? E aí, não se esqueça, isso aqui é 5 elevado a 1, tá? Nós vamos fazer um diferencial aqui, ó. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui tem que ser 3, pessoal. Então, o fator racionalizante é exatamente igual à raiz, sendo que esse expoente vai ser esse diferencial aqui, ó, entre o índice original e o expoente do radicando original. Então, aqui você vai botar raiz quarta de 5 ao cubo, ok? Multiplica agora o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, isso vai ficar 2 raiz quarta de 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Sobre, vamos lá, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, e soma os expoentes. 1 com 3 dá 4, 5 elevado a 4. Por propriedade, se os expoentes do radicando e o índice são iguais, o resultado vai dar o próprio radicando. 2 raiz quarta de 125 sobre 5 e acabou, está racionalizado. Tudo bem? O terceiro e último caso é se eu tiver, pessoal, uma soma no meu denominador. Então, vamos escrever aqui. Terceiro caso. Então, vamos supor que eu tenha uma soma no denominador.
Então, exemplo, pessoal. Deixa eu botar um biricutico aqui, porque tá muito sem vida isso. Vamos botar aí um Clóvis Bornai aqui, ó. Ih, nossa senhora, vocês não sabem nem quem foi Clóvis Bornai. Pai de... Não sei nem se o pai de vocês sabe, mas o avô sabe. O avô, a avó. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha 1 sobre raiz de 2 mais 1. Opa! Eu tenho uma soma no denominador. Pessoal, a sacação é muito simples. Eu tenho que também pensar no meu fator racionalizante. E nesse caso, o fator racionalizante de uma soma vai ser a subtração. Se for uma subtração, o fator racionalizante vai ser o quê? Uma soma. Sempre o contrário. Então, como eu tenho aqui uma soma, o fator racionalizante vai ser uma subtração. Então, eu vou escrever o mesmo binômio, só que subtraindo. Raiz de 2 menos 1. Espera aí que eu já te explico por quê. E aqui, ó, raiz de 2 menos 1. Ok? Você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ok? Então, multiplicando o de cima pelo de cima, 1 vezes qualquer coisa, vai dar essa qualquer coisa mesmo. Tá? Raiz de 2 menos 1. E embaixo, pessoal, você tem que lembrar o seguinte: como é que eu multiplico binômios conjugados? O que é um binômio conjugado? O primeiro cara é igual ao primeiro cara e o segundo cara é igual ao segundo cara, sendo que um está somando e o outro está diminuindo. Precisa fazer distributivo? Precisa não, mas pode. O que eu vou fazer, eu vou lembrar vocês aqui lá do 8º ano, como é que eu multiplicava A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui, na realidade, é um produto notável. Produto notável, sim. Vamos multiplicar para ver o que acontece? Primeiro vamos lembrar o que é produto notável. O produto notável é um produto que ele tem um padrão de resposta. Então, assim, eu não preciso ficar multiplicando para achar o resultado, ok? Vem comigo. A vezes A ao quadrado, porque aqui é 1, aqui é 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Muito bem? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ficar com... Repara os termos centrais. Menos AB com mais AB. Foram cancelados. Ok? E aí, ó, eu vou ficar com o primeiro ao quadrado, A ao quadrado, menos B ao quadrado. Ah, entendi. Então, não preciso nem fazer essa conta toda, não. Por exemplo, x mais y, que multiplica x menos y. Então, o resultado vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Olha que fácil. Tá? Então, aqui o resultado vai dar o quê? O primeiro. O primeiro é raiz de 2, ó. Tá vendo? Ó? Ele aqui é o primeiro. Então, vou ficar com raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. A solução disso vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso é raiz de 2 menos 1 sobre 1. Ó. Pronto. Acabei, pessoal, com o meu denominador sendo um número racional. Vamos fazer outro para marcar isso melhor? Vamos supor que eu tenha o seguinte. Deixa eu pegar minha canetinha aqui que foi ao chão. Vamos supor que eu tenha... Deixa eu pensar num valor legal aqui. 3 sobre raiz quinta, raiz sétima, menos 2, tá?
Então, é uma subtração. Eu vou fazer uma soma. Então, o fator racionalizante vai ser raiz sétima mais 2, raiz sétima mais 2. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Gente, em cima, eu prefiro não multiplicar, tá? O que eu faço? Eu deixo representado 3 que multiplica raiz sétima mais 2, ó. Embaixo vai dar quadrado do primeiro, tá? Menos quadrado do segundo. Sempre assim. Pode fazer distributiva? Pode. Mas quando você multiplica o conjugado, pessoal, sempre vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Simples. Então, isso vai dar 3, que multiplica raiz de 7 mais 2 sobre raiz de 7 ao quadrado, vai dar o próprio 7, né? Porque raiz de 7, lembra da propriedade? Quando eu tenho uma potência na qual o expoente lá de fora é igual ao índice, tá? O resultado dá o próprio radicando. Aqui, ó, 7 menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Dá para continuar. Vamos continuar aqui. Isso, então, vai ser 3 que multiplica raiz de 7 mais 2 sobre 7 menos 4, 3, ó. Beleza? Como aqui é multiplicação, eu posso simplificar 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, vai ficar 1 que multiplica raiz de 7 mais 2. 1 vezes raiz de 7 mais 2, raiz de 7 mais 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E assim, nós encerramos a parte de racionalização. Temos algumas operações, né, pessoal? Nós vimos aí um pouquinho de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos relembrar? Na adição, eu tinha falado com vocês, para eu trabalhar os radicais deverão ser semelhantes. E aí nós já falamos sobre isso. O que são radicais semelhantes? São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Eles têm mesmo índice e eles têm mesmo radicando. Acho que não vai dar, vou ter que escrever aqui embaixo. Radicando. Quase que não deu. Então, por exemplo, se eu tenho 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, esses radicais são semelhantes. Eles têm o mesmo índice, ó, raiz quadrada, raiz quadrada. Tem o mesmo radicando. Radicando é o número de dentro. Tá certo. Então, 3 raiz de 2 com 5 raiz de 2, 8 raiz de 2. O que eu não falei na primeira aula é quando esses radicandos não forem semelhantes, mas se eu conseguir transformá-los em radicais semelhantes. Tem radical que eu não consigo, mas alguns eu consigo. Vamos ver? Exemplo. Imagina que eu tenho raiz de 18, ó, raiz quadrada de 18 mais 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. Repara que, teoricamente, pessoal, eu só poderia trabalhar esse cara com esse cara, porque esses caras são semelhantes. Esse não é. Não sei se não é. Primeiro, vamos usar as técnicas de simplificação. Esse não dá para simplificar mais, tá? Esse não dá para simplificar mais, mas 18 eu posso decompor. Dá 2, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1.
É uma raiz quadrada, não é? Cada dois valores iguais, um sai da raiz. Então, ó, saiu. Esse cara ficou preso. Então, de fato, pessoal, isso vai ser 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. Opa, raiz de 2, tá? 3 raiz de 2 com 5 raiz de 2, 8 raiz de 2. Tudo bem? Menos 7 raiz de 2. 8 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2. Nós já aprendemos isso, que quando eu faço adição e subtração, se os radicais forem semelhantes, é só eu trabalhar a parte de fora. Então veja que inicialmente parecia que eles não eram semelhantes, né? Vamos fazer outra? Raiz de 128 menos raiz de 50. Ih, professor, esses radicais não são semelhantes. Vamos decompor, vamos usar as técnicas de simplificação para ver se eles são ou não semelhantes. Então vamos lá. Pego 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Tudo bem? Então, se é uma raiz quadrada, cada dois valores, um sai da raiz. Saiu, saiu, saiu. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, isso vai ficar 2, ou melhor, 8. Tá? Quem saiu é que a gente faz conta. Raiz de 2 menos... Opa, vou ter que fazer o 50, pessoal. 50. 2, 25. 5, 5, 5, 1. Cada dois valores, 1 sai da raiz. Menos 5, raiz de 2. 8 raiz de 2 com menos 5 raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito fácil, não é? Bom, a multiplicação e a divisão, como eu disse, os radicais eles só têm que ter o mesmo índice. Eles não precisam ter o mesmo radicando. Então, vamos supor que eu tenha, vamos usar cá, 8 raiz quadrada de 20 dividido por menos 4 raiz quadrada de 5. Repara, pessoal, que eles têm o mesmo índice. Multiplicação e divisão, os radicais deverão ter o mesmo índice. Apenas, eles não precisam ser semelhantes. Eu vou escrever isso aqui, ó, na multiplicação ou divisão, os radicais deverão ter o mesmo índice. Muito bem. E como é que eu faço divisão e multiplicação? O de fora pelo de fora e o de dentro pelo de dentro. Então, veja, pessoal. O de fora pelo de fora. 8 dividido por menos 4. Menos 2. Raiz quadrada de 20 dividido por 5. 4. Então, isso vai dar o quê? Menos 2, raiz quadrada de 4. 20 dividido por 5 dá 4. Opa, mas raiz quadrada de 4 dá para a gente calcular. É ou não é? Dá. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, ó. Porque raiz quadrada de 4 dá 2. 2 vezes menos 2 igual a menos 4. Professor, faz um aí que não tem o mesmo índice. Ok. Digamos que eu tenha 2
raiz cúbica de 2 vezes 3 raiz quadrada de 5. Tá? Esses caras não têm o mesmo índice. Aqui o índice é 3 e aqui o índice é 2. Mas eu posso pensar no seguinte. O que você aprendeu, Ferinha? Você aprendeu o seguinte. A minha ideia é tentar pegar esse cara e esse cara, tá? E mexer neles dois, certo? Então, vamos supor que eu tenha... deixa eu pegar uns valores que não tenham esses carinhas aqui de fora, porque fica mais fácil de calcular. Pelo menos inicialmente. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5. Ora, você sabe que aqui é elevado a 1 e você sabe que aqui é elevado a 1. Você aprendeu uma propriedade que se eu dividir esse índice e esse expoente do radicando pelo mesmo número, você cria um novo radical que você não altera ele. Ora, se eu dividir, eu não altero, se eu multiplicar, eu também não altero. E aí, o que você vai perceber, pessoal? 2 e 3, se você fizer o MMC entre 2 e 3, sim, vai dar 6. Você vai fazer MMC entre os índices, tá? Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 6. Pensa comigo, maninho. Aqui era 3 e agora é 6. Você teve que multiplicar por quanto para esse 3 virar 6? Você teve que multiplicar por 2. É ou não é? Você fez 2 vezes o 3 para dar 6. Então, você vai multiplicar por 2 aqui também. Ó. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 elevado a 2. Percebeu? De novo, aqui era 2. Para virar 6, você tem que multiplicar por quanto? Você tem que multiplicar por 3. Então, aqui é como se tivesse 1. Vai ter que multiplicar por 3 também. 3 vezes 1, 3. 5 elevado a 3. Ó. Tudo bem? Agora eu tenho, pessoal, os mesmos índices. Então, eu vou ficar com raiz sexta de 4 vezes raiz sexta de 125. Tudo bem? E aí eu multiplico. Vai dar uma única raiz sexta de 4 vezes 125, que é igual a raiz sexta de 500. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Foi? Tá aí. Essas são as propriedades que nós vamos ver essa semana. O que nós vimos? Adição, subtração. E aí eu tenho que lembrar, os radicais devem ser semelhantes. Se eles não forem semelhantes, eu tento fazer uma decomposição para torná-los semelhantes. Multiplicação e divisão, os radicais deverão ter os mesmos índices. E nós vimos 3 casos de racionalização. Continue seus estudos, você não está sozinho, eu estou contigo e você vem para cá, porque ó, juntos nós vamos buscar sua vaga, tá? Eu, você, juntamente com o Curso Explica, beleza? Tamo junto? Beijo grande, meu querido.